Yahshua voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, não deram a menor atenção. Foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examinar os convidados, viu ali um homem sem a veste nupcial. Disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas todos encontraram uma desculpa para não atender o convite. Um foi para o seu campo, outro tratar dos seus negócios, outros... E por fim ainda mataram os enviados, né? E maltrataram eles. Essa é a realidade também do que aconteceu ao longo desses últimos 2000 anos, logo depois da ressurreição de Yahshua Mashiach, da congregação, da igreja. Depois do Pentecostes especialmente, houve então um grande chamamento ao arrependimento, à salvação, a vir e se submeter ao reino de Yahweh. Paralíticos eram curados, enfermos eram libertos, e todo tipo de milagres aconteciam, porque o poder do alto desceu sobre aquele pequeno grupo de irmãos que estava reunido ali por ocasião do Pentecostes. Irmãos e irmãs, o evangelho então foi se alastrando, e numa só pregação de Pedro, umas 3.000 pessoas se converteram, seguindo o caminho era seguindo Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach era o caminho. Não havia assim, tipo, vou seguir uma doutrina, eu vou seguir um homem qualquer, eu vou seguir algum líder, mas vou seguir Yahshua Mashiach. Ele era o caminho, é o caminho. Esse rei, ele tinha servos. Ele dava ordem a esses servos e eles executavam as suas ordens. Enviava-os pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, pelos lugares onde encontravam as pessoas mais humildes, as pessoas que, quem sabe, até com fome estavam. Esse é o nosso grito final agora, nesse final dos tempos, né? Yahshua Mashiach como o único mediador entre Yahweh e os homens, relatando e testemunhando sobre a grandiosa obra que ele consumou sobre o madeiro, como ele foi fiel e obediente ao Pai em todas as coisas, por isso o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahshua é Rei, é Salvador, é o nosso único mediador. Então, precisamos refletir sobre isso, que agora, nesses últimos tempos, aqueles que a gente pensa muitas vezes, talvez, que essa pessoa é digna de fazer parte do reino, e é convidada e não aparece, e se desculpa e não vem, né? Mas certamente, esses que estão nas encruzilhadas, eles estão esperando que alguém venha dar uma palavra de salvação para eles.
Eles estão esperando que algo aconteça na vida deles que mude a direção, que dê sentido, que dê significado. E essa é a nossa missão, encontrar essas pessoas. E eu tenho certeza, pelo relato de várias pessoas nesses últimos anos, profetas e estudiosos da palavra, homens fiéis, que sempre falam de um grande avivamento nesse final dos tempos. E eu também creio nisso. Também creio que nós podemos buscar isso. Buscar um grande avivamento. Orarmos para que ao derrame um poder extraordinário sobre nós, além do que aquilo que nós pensamos que temos ou que podemos fazer, mas que ele venha como uma onda gigante e vá na frente, né? Quando o Yael se move sobre a terra, nos vários avivamentos que houve ao longo da história, as pessoas nem precisavam ouvir tanto ensino, como nós hoje estamos sempre dispostos a ensinar muito. Mas tem muitas pessoas que não têm ouvidos para o ensino. E, como alguém disse, no meio católico, eles não recebem alimento. No meio católico tem muitas pessoas procurando o Yael, procurando salvação lá. Eles estão enganados por aquelas imagens, por aquela idolatria, por aquelas falsas doutrinas. Estão esperando, quem sabe, algo acontecer na vida delas de extraordinário. Talvez muitos se perguntem se aquilo que eles estão fazendo é o certo ou não. Mas nós temos recebido a palavra da verdade nesses últimos tempos, a palavra restaurada, sem o fermento. Então, quando você prega o Evangelho, você de alguma forma ora, prega o Evangelho, ou testemunha, trazendo a verdade, ele causa os seus efeitos na vida das pessoas. Quando vamos fazer, tipo assim, um pequeno braseiro, para colocar a carne em cima depois, assar uma carne ou coisa do gênero, basta dois, três carvão incendiado ali que se transformaram em brasas, né? Umas 3 brasas ali, já 2, 3 brasas ali, já vai dando origem a um pequeno foguinho, né? Que vai contagiando os outros carvões que estão na volta até que vira uma grande fogueira. Então, assim, nós somos essas brasas vivas que vamos estar dando início a isso que Yael quer fazer. Uma grande fogueira, irmãos. Um fogo que vai dar uma última chance a essa gente que está cega nesse mundo, dentro dessa matrix, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de poder, correndo atrás de coisas que não levam a nada, só a perdição, né? Então, que nós possamos ser, e que nós venhamos a ser essas brasas vivas, né, no altar de Yael, que vai realmente trazer, incendiar, que vai trazer fogo aos corações. Deixa eu só contar para vocês um sonho essa semana, que tem a ver com o que o Bernardo disse, mas é bem curtinho. Eu vi, amados, uma mesa, né, muito grossa, assim, toda incendiada. Ela era carvão incandescente, sabe? E tinha alimentos em cima, e muitas pessoas eu vi na volta, assim, daquela mesa, sabe? Não estavam próximos, assim, estava tipo uns 2 metros distante, e aquela mesa pegando fogo, né? Daí. E quando eles vierem, amados, nós não podemos estar tutibiando, não podemos estar com dúvida de doutrina, nós não podemos estar inseguros, nós temos que saber exatamente quem nós somos, e o ar tem que estar se movendo com força entre nós. E um sonho essa semana que me lembrei, amados, eu vi uma mesa pegando fogo, sabe? Uma mesa e tinha muitas comidas em cima e pessoas em volta, sabe? E a mesa, nós sabemos que é o partir do pão, que é essa mesa, né, que vai ter preparado para nós. Mas nós ainda estamos assim um pouquinho inseguros em algumas coisas. Mas eu creio, amados, que vai chegar o momento que nós vamos, sabe, o
Pai vai derramar sobre nós a sua presença como nunca houve. E nós vamos sair com poder e autoridade. E vamos falar esses nomes, vai ser pelo mundo. Eu não tenho dúvida disso mais. Só que a gente não sabe bem a estratégia, porque ele tem mostrado algumas coisas, né? Mas enfim. Tremendo o seu sonho, viu? Muito importante crermos no poder da palavra de Yahweh e nos colocarmos como brasas disponíveis a arder no fogo, certo, irmãos? Né? Nós podemos ainda ser meio carvão, sabe o carvão que ainda não pegou fogo? Que ele só solta fumaça? De repente nós estamos fumegando muito, né? E nós temos que incendiar e deixar de fumegar, porque o fumo ele acaba fazendo a gente chorar, né? Quando tem muito fumaça a gente chora, a gente quer se afastar. Então assim, nós que não sejamos esse tipo de carvão, né, no fogo, sejamos brasas vivas. Brasas vivas é avivamento. Não tem como criar um fogo grande aí a fim de tocar as pessoas e aqueles que estão à nossa volta, se nós mesmos não formos, se não ficarmos restritos apenas a estudos bíblicos, ou estudo da palavra, porque a gente pode entender muito e produzir pouco. Nós temos que nos lançar efetivamente. Eu me via no meio de uma congregação de muitas pessoas nesse sonho, e muitas pessoas na minha volta, que estavam ali para cultuar o Eterno. Era um culto, na verdade. E eu tinha sido convidado para trazer uma palavra de Yahweh. E daí, no início começou o culto, as pessoas todas sentadas na volta, e eu comecei a falar. Mas antes de eu falar, vieram muitos avisos. Aviso disso, aviso daquilo, muitas outras conversas e coisas que se faz quando se reúne bastante gente, que não tinha nada a ver com a palavra. Aí finalmente largaram para mim trazer a palavra. Só que naquelas alturas do campeonato, o pessoal que estava ali na volta já estava todo cansado, não tinha mais ouvidos para ouvir a palavra. E essas pessoas então começaram a falar entre elas. E eu comecei a falar a palavra de Yahweh, mas as pessoas não estavam preocupadas naquilo que eu estava falando. Elas não estavam nem ouvindo. Elas estavam conversando umas com as outras, se distraindo. E a pior coisa que tem para quem ministra é ver que as pessoas não estão atentas, que não estão ouvindo, que não estão acompanhando, que existem coisas mais importantes para elas. Então, assim, quando as pessoas estão ouvindo atentamente, o próprio Yahweh trata de reforçar as coisas de tal maneira que haja edificação nas pessoas. Mas quando elas estão distraídas, é como você desprezar um pão que saiu recém da padaria, bem quentinho, né? Crocantezinho, que Yahweh está dando. E a pessoa então prefere comer um pão velho depois, porque ela se ocupou com outras coisas. Então assim, eu estava nesse sonho, eu estava assim. As pessoas não estavam prestando atenção naquilo que eu estava trazendo. Mas era extremamente importante aquilo que eu estava trazendo, era uma palavra do alto. E lá pelas tantas entraram várias crianças, e não tinha mais lugar na frente, colocaram elas lá no fundo. Colocaram muitas cadeiras lá, e as crianças tomaram conta lá no fundão do salão. E eu percebi que enquanto eu estava falando, e as pessoas que estavam ali na frente, os mais adultos, os mais experientes na fé, eles não estavam preocupados mais, parece que a palavra não tinha sentido para eles, mas as crianças lá no fundo estavam participando e ouvindo atentamente a tudo que eu estava falando. E quando eu dizia qualquer coisa, me referia a elas, elas vibravam lá no fundo, e estavam atentas, e era uma diferença muito grande entre a reação das crianças
diante da palavra que estava sendo exposta, daqueles mais calejados na fé, adormecidos, por assim dizer. E depois eu interrompi a minha palavra quando vi que a palavra que eu estava trazendo não estava surtindo efeito entre os adultos. Eu fui me sentar e eu me vi sentado de cabeça baixa, entristecido, né? Entristecido porque as pessoas não estavam priorizando as coisas como deveria ser. Palavra do Eterno é para nosso alimento, gente. Nós podemos repetir as palavras, podemos, mas nós temos que pensar sempre que nós temos que continuar crescendo na fé. Não podemos sempre ficar dando voltas. Sabe que o povo, quando saiu lá do Egito, ele ficou dando voltas no deserto durante 40 anos. Finalmente eles entraram na terra prometida. Um caminho que em 11 dias eles poderiam ter percorrido para entrar na terra prometida. 11 dias. No passo do gado, 11 dias para sair do Egito e entrar na terra prometida. Eles levaram 40 anos. Então, assim, a questão agora é voltada para o arrebatamento, que ninguém duvida do arrebatamento. Nós não duvidamos, temos plena certeza que o arrebatamento vai acontecer. Assim como a grande tribulação vai acontecer também. Yahweh tem que estar acima e em primeiro lugar. Nós podemos honrá-lo e adorá-lo nesse estilo de vida, tendo ele como prioridade, envolvendo Yahweh no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos, nossos planos. Yahweh tem que estar sempre na frente, irmãos. E isso é uma coisa que nós podemos verbalizar sempre e ter isso como prioridade. Então, finalmente, irmãos, nós temos visto assim que a Filadélfia é composta de pessoas simples, mas o reino dos céus vai ser constituído de pessoas assim. Porque aqueles que enriqueceram, aqueles que estudaram, se formaram e estão lá como doutores, né? Esses não precisam de Yahweh. Eles não se preocupam com Yahweh, eles têm dinheiro, eles têm recursos, eles têm poder, eles têm tudo. Então eles não sentem a necessidade de buscar a Yahweh. Por isso que Yahweh adverte que como é difícil um rico herdar o reino dos céus, né? Então ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O fundo da agulha aí, irmãos, é o portão da cidade, que tinha um portãozão grande e tinha um portãozinho pequeno. Esse portão pequeno se chamava buraco de agulha, tá? Não é agulha de costurar. Então um camelo, ele não passava ali de jeito nenhum, porque era o portão da cidade e o buraco ali era pequenininho, né? Então era mais fácil, e Yahweh dizendo que era mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Entendeu a mensagem? E foi que a gente sempre associa a uma agulha de costura, né? Mas aquele buraco na porta da cidade, aquela portinha pequena, que se chamava buraco da agulha, ou furo da agulha, né? Então, irmãos, assim, ó, a mensagem é para os simples. Os simples têm muita necessidade, mas eu creio que Yahweh ele é tão maravilhoso que onde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça, né, a benevolência. Nós somos pobres, mas nós somos ricos porque nós temos Yahweh como nossa prioridade. Yahweh. E depois assim, irmãos, outra coisa assim interessante para nós nesses últimos tempos é que nós não podemos simplesmente... É importante, Yahweh é nosso Pai, mas sim, nós temos que estar muito atento também a quem nos leva ao Pai, quem intermedia a nossa comunhão, a nossa vida com Yahweh, que é Yahweh. Yahweh pegou o seu filho e o constituiu sobre todas as coisas. E nós temos que sempre fazer uma grande honra e reverência a Yahweh. Não podemos menosprezar nosso Salvador ou simplesmente usá-lo assim nas nossas orações, né? Mas temos que também
pensar que nós temos que nos parecer com Ele, que Ele é o nosso modelo, que Ele é o caminho, que Ele que nos leva ao Pai, que através dele nossos pecados são perdoados, que Ele que vai nos apresentar ao Pai. Então, assim, não deixemos de enfatizar a importância de Yahshua também nas nossas vidas. Não vamos adorá-lo porque Ele também é criatura, mas é por meio dele que nós vamos adorar o Criador. Certo, irmãos? Não percamos essa perspectiva aí, essa realidade espiritual que agrada muito ao Pai. Agrada muito ao Pai.